Olá, seja bem-vindo ao 5º episódio do podcast Levanta Mulher. Já estamos aí no 5º episódio, que alegria. Lembrando, né, o podcast Levanta Mulher, ele é aquela voz que fala: filha, levanta, eu te chamei. E nós, a cada dia, nós trazemos aqui tanto conteúdo de valor para você que você possa realmente se aperfeiçoar, melhorar em meio às dificuldades, aos desafios, para você que é mulher, que é mãe, que é empresária, né, e que tem várias atividades ali, e às vezes a gente tem aquela sensação de que está caindo, né, então a gente chama você a levantar, e também trazemos, né, várias histórias de superação de mulheres, né, que tiveram ali uma trajetória, tiveram desafios, mas se levantaram em meio às dificuldades, se alicerçaram na palavra também, e hoje aí estão, né, conquistando sucesso, tanto no meio empresarial, como também em todas as áreas da vida. Eu sou a Larissa Chard, sou mentora de negócios, e é um prazer estar aqui com vocês. Olá, eu sou a Ali Tischler, sou mentora, estrategista em posicionamento de marca, especialista em arquétipos. E esse podcast é para você se posicionar, você liderar e seguir o propósito que Deus plantou aí em você. E falando em propósito, Larissa, e sobre liderança e sobre delegar, eu tenho algumas perguntas para fazer, né? Você que vem de tantos negócios, né? Tem 4 negócios ali trabalhando hoje. Eu acredito que não só eu, mas muitas que estão começando têm essa curiosidade, né? Quando começar a delegar, tanto nossa área financeira, o departamento comercial, quando começar, porque a gente tem essa dúvida. Eu quero que você traga aqui para as mulheres que estão nos assistindo, para que elas tenham um pouquinho mais de clareza, né? Qual que é o momento, qual que é o melhor momento de começar a delegar? Perfeito, Ali. Eu acho que esse é um tema que todos nós, né, que temos uma empresa, chega um momento ali que você precisa soltar algumas coisas, né? E nós mulheres, eu não sei se você se sente assim, mas a gente tem aquela necessidade, às vezes, algumas pessoas, de ser mais controladoras. Eu, particularmente, eu já fui bem controladora. Hoje eu já não sou. Às vezes até o pessoal fala: nossa, Larissa, tá tão tranquila. E realmente eu estou tranquila, porque eu entendo que faz parte do processo, né? Porque quando você fala em delegar e trazer situações ali que você fazia antes de uma forma do teu jeito, e de repente pessoas vão fazer de forma diferente, às vezes vão fazer melhor ou pior que você, né? Nunca igual, mas sempre melhor ou pior. E, Ali, falando um pouquinho dessa questão da liderança, falando sobre a questão de delegar, eu gosto de separar em 2 momentos, assim, tanto no momento da gestão, quanto no momento, né, uma área que é a minha especialidade, que é a área comercial. E é até interessante que hoje eu estava ouvindo um podcast do Joel J até, e ele estava falando sobre as 7 lições do dinheiro, né? E uma delas era, né, você precisa ou aprender a liderar pessoas ou aprender a vender. Porque você vai precisar liderar pessoas para que elas vendam o produto para você, ou você vai precisar de saber vender, efetivamente você. Mas de toda forma, em um momento, se você quer crescer, se você não quer ser somente o eu empresa, vai ter um momento que você vai precisar aprender a liderar. Não tem como fugir, né? Você trazer pessoas, as pessoas acreditarem naquilo que você acredita, você criar uma cultura dentro da sua empresa, você vai precisar em algum momento aprender a liderar. E o que eu vejo na gestão, né? Quando que eu normalmente percebo, não, eu realmente preciso colocar alguém dentro da minha equipe? Quando eu vejo realmente que o fluxo começa a aumentar. E vem ali para a questão da área comercial, né? Então, vamos pegar um exemplo lá. Você, por exemplo, tem uma loja e vocês estão tendo um volume de vendas e você não está conseguindo atender aquela demanda. E você está vendo que você está sucumbindo. Você está, às vezes, ali trabalhando até meia-noite e ainda você sente que você não conseguiu, né, finalizar todas as demandas que você precisava. Você se sente ali, o fluxo financeiro está positivo, porém, você não está tendo vida, vamos chamar assim, sim, né? Muita gente passa por isso, né? Eu falo que é se abraçar ali abraçar no espinho ali e ficar, tá doendo, mas às vezes não querer largar, né? Então, eu entendo que nesse momento é hora de você procurar pessoas para serem especialistas em determinadas áreas. E é uma bênção isso, né? Eu falo que toda vez que a gente cresce na empresa, é uma pessoa que se achega ali na nossa organização. Nós temos, né, nas nossas empresas algumas culturas bem enraizadas, então eu acredito que também a pessoa passa por um processo de transformação. Mas, né, de modo prático, para você que está aí pensando se contrata alguém para te ajudar ou não, vou fazer algumas perguntas para você. Primeiro, eu sempre gosto de mapear, né? De planejar, de mapear. Então, mapeia todas as atividades que você realiza hoje,
né? Faz ali, se você, né, trabalha bem com computadoras e utiliza plataformas, né? Tem o Miro, tem várias plataformas que você consegue ali dimensionar as ações, ou até mesmo um Excel, um Word mesmo, né? E se você não consegue ali, eu não sou muito do computador, Lari, faz no papel, né? E anota todas as funções que você realiza. E se você não fizesse essas funções, você teria mais tempo para as atividades chaves do seu negócio. E aí, quais são as atividades chaves? É a venda, é você às vezes se posicionar, é às vezes você estar em ambientes que vão alavancar os seus resultados, é ambientes e atividades que vão fazer você crescer. Então, por exemplo, você vai lá e você que está fazendo a limpeza da sua loja, tá? Mas, se você tivesse alguém que viesse alguns dias na semana, isso ia te custar X. Mas isso ia diminuir X tempo do que você está gastando ali para fazer a limpeza da sua loja. E esse tempo, como que você poderia usar para alavancar os seus resultados, né? Então, esse tempo que ali é 5 horas ali, né, 5, 8 horas que eu uso na minha semana, eu poderia fazer um curso na minha área, poderia fazer um curso de vendas, eu poderia participar de um grupo de networking, eu poderia prospectar pessoas para o meu negócio nesses horários. Então, é sempre esse olhar. Se o tempo que eu estou fazendo aquilo ali é as minhas atividades chaves, hoje o meu negócio ele me permite ter a possibilidade de contratar pessoas para fazer algumas atividades para que eu possa estar na atividade chave. Eu acho que na gestão esse é o principal. Esse é sempre o meu olhar. Às vezes eu olho e falo, nossa, isso aqui tá me tomando tempo. Eu sei que é uma atividade importante, mas eu acredito que se eu treinar alguém aqui, ela vai fazer tão bem quanto eu. Isso não é o meu talento, porque eu acredito muito também que a gente tem alguns talentos realmente, né? E eu sei que aqui eu posso dar mais resultado. Então eu faço esse teste e contrato. E é tudo base de teste, né? Eu sei que às vezes a primeira vez que você vai contratar, você tem muito medo, você tem muito receio. Às vezes dá errado, daí a pessoa fica totalmente frustrada. Contratei, não deu certo, então deixa que eu vou fazer sozinho. Não se frustra. O ambiente empresarial é um ambiente de teste, né? E quando a gente pensa que é um ambiente de teste, eu acho que as pessoas, elas começam a levar de uma forma mais leve. Quando eu vou tomar uma decisão, vou contratar tal pessoa, mas eu sei que eu tenho ali até 3 meses para analisar se realmente aquela pessoa vai fazer sentido, e eu deixo muito aberta, né? Eu tenho pessoas, às vezes, profissionais que falam, que às vezes estão tendo algumas dificuldades ali na demanda, e ela fala, Lari, se você achar que eu não sou a pessoa, eu falei, não, fica calma, né? Tive até essa semana uma pessoa que falou isso pra mim, eu falei, viu, faz 20 dias, eu vou acompanhar você, vou te ajudar no que você precisar durante esse período. E caso eu ache que não deu certo, eu vou ser super honesta com você e falar, realmente não deu certo. Eu trabalho bem preto no branco, assim, com relação a isso. Mas eu vejo que toda vez que eu faço esse passo, eu consigo ver a empresa crescendo. E tem momentos que às vezes falam, opa, ainda não era momento, ainda a minha empresa não tá madura para isso, e aí eu volto e tá tudo bem, né? Porque esses altos e baixos, esse caminhar, esse encontrar o caminho certo. Análise, na verdade. Exatamente. Né? Analisar cada passo que dá. E eu acredito, né? Eu tô nesse processo, até abrindo um pouquinho, eu tô nesse processo eu organizei muito bem o meu posicionamento da minha marca, eu estruturei muito bem o posicionamento da minha marca nas redes sociais, e aí eu comecei a criar muitos conteúdos, só que estava chegando pessoas e eu não estava tendo tempo de fazer a parte comercial, né? De prospectar, de ativação. Aí eu comecei preciso olhar, preciso contratar, porque aí as coisas não vão andar, né? Que sozinha você consegue isso, né? Exatamente. Mas com uma equipe você consegue mais. E qual que é o primeiro passo, assim, para delegar de forma mais estratégica? O que eu preciso olhar hoje, né? E é até uma curiosidade minha, né? Porque eu estou começando também a pensar em delegar. Eu tenho equipe de designer que eu contrato, eu estou pensando nisso. Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso analisar dentro do meu negócio e dizer, não, eu preciso, né? Você trouxe ali o tempo, primeira coisa, o tempo. Mas e a parte financeira? Perfeito. Veja, como que eu sempre penso no resultado que eu espero da pessoa que ela vai trabalhar, seja em qualquer área. Quando é comercial, eu falo, gente, comercial é muito matemático. Esse, assim, pra mim E eu analiso os dados, né? Que hoje eu tenho uma equipe, em uma das empresas são 5 vendedores. Então, eu tenho todos os dados, né? Então, quantas pessoas essa pessoa atendeu,
quantas pessoas ela converteu, qual foi o ticket médio dela, qual foi o ticket médio por produto, tenho tudo. Então, eu olho 5, eu tenho uma base de comparação. Então, eu consigo visualizar se tá indo bem, se não tá indo bem, e aí é o resultado. E eu sou muito clara com elas, né? Então, por exemplo, a taxa de conversão tá baixa. Vamos entender por que tá baixa? Aí, claro, é um papel nós, de líderes, de ir lá entender, porque as pessoas, elas estão em processo de aprendizado, né? Mas assim, eu quero contratar alguém, que nem você falou de designer, né? Você tem um objetivo específico, né? Vai ser um design para o lançamento do evento, como teve agora o Marca em Movimento, né, gente? Foi um sucesso. Quem tiver a oportunidade de ir pro próximo, vai, porque foi maravilhoso. É um momento que você sai realmente, né? Vai para um outro ambiente para pensar de forma estratégica na sua marca. Foi maravilhoso, foi um prazer participar. Eu que agradeço. E tá animada pro próximo já? Já. Não, tipo, quando vai chegando, tu tá pensando, meu Deus, o que eu fui fazer? Mas depois já tá pensando no próximo. E tu também vai agora fazer um, né? Agora nós vamos ter um evento presencial aqui em Ponta Grossa, né, que vai ser o workshop Venda Mais. Esse vai ser o primeiro presencial que eu vou abrir aberto, né, eu sempre faço palestras, treinamentos contratados pelas empresas ou por pessoas que estão fazendo o evento, né, e esse eu vou fazer, eu mesma vou organizar e vou aplicar. E tá sendo bem bacana essa experiência aí de ser a organizadora do meu próprio evento, né, porque até então eu já organizei o evento dos outros e já participei do evento dos outros, mas organizar e fazer o meu evento vai ser a primeira vez. Então, tô com aquele friozinho na barriga gostoso. Normal. E tô preparando conteúdo de bastante valor aí. Se você é de Ponta Grossa e quer aprender a vender mais, se inscreve lá, tá lá no meu Instagram, Larissa Chard, o link na bio. E até dia 31 aí de outubro vai estar um valor diferenciado. Mas, enfim, falando, né, da questão ali de estratégica, Ali, então, eu vejo isso, assim, sabe? Por exemplo, a gente contratou recentemente lá para a área de expedição, né? Então, eu analiso, o que eu fiz, né, por análise? Quantas caixas e quantas peças a pessoa está embalando por dia? Então, eu fui lá, peguei meu banquinho, sentei do lado, fiz lá um relatório e fiquei acompanhando. Fiquei um dia, fiquei mais uma tarde, fui acompanhando, entendendo quais são as dificuldades. E hoje ainda existe algumas, eu sei que se a gente melhorar o processo deles, eles vão conseguir trabalhar de uma forma com mais qualidade ainda, mas a gente vai dando um passo de cada vez, né? E aí eles anotam cada caixa que foi embalada, quantas peças foram embaladas, o nome do cliente e tal. Então, hoje eu consigo ter uma média de quantas caixas foram feitas. Né? Lá na Divina Argila, a gente tem, por exemplo, a parte da pintura. A gente sabe quantas peças foram pintadas. Na questão do design, eu acho que é muito o impacto que aquele material ele traz. Se aquilo realmente conseguiu transmitir a essência que você deseja, né? Se for, por exemplo, eu vou contratar um gestor de tráfego, aí eu acho que é muito resultado. Comercial aí também é muito resultado, não tem, né? Acaba sendo mesmo. E eu faço muito essa análise, sabe? Mas é isso, assim, analisar e trazer um indicador. O que eu espero dessa pessoa? Em quanto tempo eu espero que essa pessoa atinja esse resultado? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não conseguiu, até me lembrou agora, porque no evento eu trouxe um trecho do filme do McDonald's, né? Lá eles desenhando na quadra para melhorar o processo, né? Então, você vai, aplica e é a mesma coisa assim. Fiz evento, fiz palestra, o que deu certo, o que não deu certo. Então, é a mesma coisa dentro da empresa. O que está dando certo, a gente continua fazendo, e o que deu errado, a gente melhora. E sempre vai ter um erro que a gente sempre vai estar melhorando. O problema é você repetir os mesmos erros, né? Então, eu acredito muito também nessa parte, porque eu tô pensando nessa parte comercial muito, é você ter desenhado todos os teus processos, né? Que nem você, né? Escreve ali tudo que tu aplica, da forma que tu aplica, para você até ensinar a outra pessoa a fazer, não igual a você, porque ninguém vai fazer igual a você, mas que esteja um pouco da essência da tua empresa, da visão, né, dos valores da tua empresa, para que ela acabe transmitindo isso pro teu cliente, né? Perfeito. Você falou do McDonald's, essa semana eu comprei um aparelho novo lá para marmitaria, porque a gente começou a ter um volume maior de clientes, né? E aí tava bem complicado. Daí eu relembrei, né? Daí eu falei pro meu irmão, né, que é meu sócio, falei,
você viu o filme do McDonald's? Então vamos lá, que eu assisti esse filme bem esses dias, que foi lá no evento, né? Falei, vamos lá, você é o cozinheiro, eu sou a pessoa que tá montando as marmitas, e aí a gente ficamos a noite toda lá, montando de uma forma que ergonomicamente e que menos funciona. tempo possível, porque eu acho que o McDonald's é um case de sucesso, né? Estamos estamos caminhando, né? Um dia a gente chega lá, mas a gente fez exatamente isso, Ali. E Ali, você, né, é estrategista voltada a arquétipos, né? Então, acho que é um assunto que o pessoal também tem bastante, assim, quer conhecer mais, quer entender mais, porque faz parte ali da questão de posicionamento. E eu queria entender se você acha que tem algum arquétipo que tem mais dificuldade em liderar e delegar, ou não necessariamente por arquétipo. O que você vê, assim, você que já, né, teve vários perfis, várias pessoas com vários arquétipos diferentes, alguns muito próximos aos os seus também, né? Mas tem algum específico, assim, que você percebe que a pessoa tem mais facilidade em delegar e um que tem mais dificuldade em delegar? Então, para quem não conhece arquétipos, né? Arquétipos, eles foi feito um estudo do comportamento humano e foi identificado padrões. E dentro desses padrões foi diferenciado e foi criado um nome para cada padrão. E esse nome são arquétipos, né? Então, para arquétipos de marca são 12, mas tem muito mais. E, assim, dificuldade de delegar é a soberana, né? Porque ela não quer largar a mão do controle. Então, eu tenho esse arquétipo e, né, tu também tem, né? Então, a gente tem a dificuldade de delegar porque a gente não quer largar a mão do controle. Então, a gente preza muito pela excelência, então, pela experiência. Então, você vai ter que pensar em algo e é legal isso trazer também para a empresa, e também tem a parte do comportamento que tu traz também, que quando você vai contratar alguém, fazer esses testes, porque às vezes tu contrata alguém para uma determinada área e ela não é para aquela área, né? E ela é para uma outra área. Então, você entender como funciona a personalidade de cada pessoa que você vai contratar, isso facilita não só para você que vai delegar, mas também para o teu colaborador, né? Então, e o arquétipo da inocente, porque o arquétipo da inocente, ela é muito inocente, né? Ela tem aquela coisa de acreditar em tudo, sabe aquela Alice no País das Maravilhas? E dela não quer se dispor com ninguém, então tem essa dificuldade de liderar. O arquétipo da heroína, ela tem a dificuldade de delegar, porque ela quer... ela é heroína, né, Sim, Larissa? Ela quer ser... Exatamente. Então, ela quer ser a salvadora, ela quer quanto mais, melhor, né? Mas olha, eu tenho heroína, né? Eu quero deixar ela bem de ladinho agora, porque, olha, esse é um peso que eu acho que carrega, né? Quando, né, para vocês mulheres que têm essa personalidade, às vezes quer ser a salvadora mesmo, quer resolver tudo, você se sobrecarrega demais, Se sobrecarrega. né? E foi algo que eu tive, assim, que o Senhor, né, eu falo que Deus tem trabalhado muito no meu coração, que não precisa, tira o que não é para ser, né? Porque senão a gente se sobrecarrega demais. Se sobrecarrega demais, e eu já tive deixar outra coisa clara, arquétipos são cíclicos, então eles não são para toda a tua vida, é esse hoje, vai ser sempre, porque como a gente cresce, evolui, né, cada vez mais a gente vai se conhecendo, se autodesenvolvendo, então os arquétipos também vão se saindo. E outro arquétipo, assim, é a amante, né, o arquétipo da amante, porque ela também não quer se dispor, ela quer agradar. Então, quando tem que tomar alguma decisão, será que eu vou desagradar, né? Porque ela quer pertencer. Então, eu acredito que todos os arquétipos, assim, têm suas dificuldades, mas também têm seus poderes, assim. Mas esses que eu venho, assim, na minha mente, assim, que tem a maior dificuldade, né? A soberana, eu vivo com ela, então, é a parte de largar o controle. E não só na empresa, na vida também, né? Com os filhos também. Eu como tenho o arquétipo da soberana, sempre queria ter os filhos debaixo das minhas asas, né? Cuidando, que nem chocadeira. Mas é esses arquétipos, assim, que me vêm na mente. Bacana.
E acho que também um ponto, né, Ali, eu vejo, assim, muitas mulheres que se preocupam muito com a sua marca, tem aquele cuidado realmente com a marca, ou até mesmo com a cultura da empresa. Um dos medos é realmente de perder a essência, né, de que você acabe ali transmitindo ou delegando coisas que façam com que a pessoa vá perder a essência, né? Você consegue hoje trazer, assim, alguma, né, uma forma dessa pessoa delegar sem ela perder a essência, sem ela acabar, né, por conta de outras pessoas estarem fazendo, não ter a essência que ela colocou e que a empresa deu certo até aquele momento? É isso que eu sempre falo, assim, você precisa ter clareza, né? Trazer clareza, criar o universo da tua marca, trazer ali toda a comunicação, fazer o onboard, né? Eu vejo a empresa que meu filho trabalha lá em Marechal. Sempre quando entra um colaborador novo, eles fazem esse onboarding, trazem toda a apresentação da empresa, então a visão, os valores, missão, que isso não é só para estar bonito, isso é para ser executado, né? Então, quando você criar todo o universo da tua marca, fazer esse onboarding e trazer isso de forma regrada, não vai perder a essência. E eu vejo hoje... Porque quanto mais você vai trazendo, aflorando a tua essência na tua comunicação visual, na tua comunicação verbal, você vai atraindo muitos seus semelhantes. Arquétipos estão aqui para provar isso, sabe? Até hoje, todas as minhas clientes, todas as pessoas que eu atraí para colaboradores têm algum dos meus arquétipos, né? Claro que vai ter outros também. Mas é para você usar isso de forma intencional também, sabe? E não vai perder se você ter todo esse mapeado, né? Os teus processos, né? Eu até nesse evento eu cometi um erro, né? Por medo de contratar. Eu cometi um erro, eu demorei para chamar uma pessoa para o meu comercial. Eu achei que eu ia conseguir dar conta de tudo sozinha. E acabei que eu não conseguia dar conta de tudo sozinha, porque tinha outros projetos né, acontecendo junto também. E daí eu chamei essa pessoa e daí trouxe como fazer as ativações, né, e conversar com as pessoas. E foi tão leve, foi tão gostoso, sabe? Uma experiência assim, a gente se divertiu nesse processo. Apesar de ter cometido esse erro, eu vi que eu me diverti nesse processo, foi gostoso. E eu fui, nos primeiros dias, eu fui lendo, porque tu dá acesso ao teu perfil, né? E eu fui lendo algumas mensagens que ela foi conversando e tava ali a minha essência, sabe? Então, depois, é só você como líder, você transmitir isso com clareza, e daí que a pessoa vá executar da forma que você trouxe ali. Claro que ela vai ter a essência dela, o jeito dela, mas com os valores e missão da tua empresa. Perfeito. Eu hoje mesmo até postei algo falando sobre processos, né? Que quem não domina processo não domina resultado. Eu vi, gostei. E é um fato, gente. Empresa é feita de processos de pessoas. Processos e pessoas. Processos e pessoas e resultado. Processos, pessoas e resultado. Então, se não está conseguindo atingir aquele resultado, ou a pessoa, né, pode estar tendo dificuldade de executar aquele processo, ou o processo pode ser que eles não esteja adequado para atingir aquele resultado que você deseja, né? Então, às vezes eu vejo que as pessoas, eu quero crescer minha empresa, quero crescer 50% no ano que vem. Tá, mas você vai seguir o mesmo processo que você fez esse ano? Muito provavelmente, talvez você não consiga chegar a esse 50%. Então, é algo que é bem bacana, né? Por exemplo, agora eu já estou montando os planejamentos do ano que vem das empresas, né? E aí, quando a gente vem nessas metas ousadas, eu falo, ok, né? Eu quero aumentar 50% a minha venda. Então tá bom. Quais canais de aquisição nós vamos trabalhar? Hoje nós trabalhamos com esse. Estamos na capacidade máxima deles? Não. Podemos aumentar. Ok, vamos projetar um aumento nessa quantidade. Mas a gente consegue trazer mais canais de aquisição? Tem canais que a gente poderia trabalhar mais? Na área financeira, quero melhorar, né, a minha última linha da DRE, né? Quero melhorar o meu lucro em tantos %, ok, mas para a gente fazer isso, vamos projetar a DRE com essa quantidade que você está dizendo que vai crescer, com o aumento que você vai precisar ter ali de colaborador, de tudo, né? Porque a gente tem tudo isso mapeado, então Exato. Isso é extremamente importante. E aí é uma replicação tão gostosa, gente, eu falo assim, quando eu consigo achar ali,
as espinhas dorsais do negócio para só replicar é tão gostoso, mas é a questão de processo. Teu olhar tem que sempre estar ali. O processo está sendo seguido, as pessoas estão fazendo da forma como é a essência da empresa, a cultura da marca. Esse processo pode ser melhorado e a empresa é viva, porque as pessoas também se apegam ao processo, né? Exato. Não, mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim e deu certo. Por que agora eu vou fazer diferente? Quantas vezes eu já escutei essa frase em empresas que eu fui fazer consultoria? Ai, porque não vai mudar, porque é meu jeito, eu fiz assim desde 2005, eu fazia assim. Mas sabe que agora você me trouxe uma lembrança assim, porque eu sempre vou falar, acostume, porque eu sempre vou falar da Coca-Cola, porque a Coca-Cola é meu case de sucesso, não que eu ame o refrigerante, mas enfim. Por que a Coca-Cola faz ainda tanto sucesso depois de tantos anos? Porque ela foi progredindo conforme o comportamento do ser humano foi progredindo. Aí vamos voltar à Kodak. Não existe mais, porque ela não progrediu. Então, é isso que a nossa empresa precisa ter, esse olhar, progresso. Né? Que nem você disse, eu estou olhando agora para os processos, né? Porque eu faço isso também, todo final de ano eu crio meu mood board dos sonhos. O que eu quero conquistar o ano que vem? Tá, eu quero conquistar isso. O que eu preciso fazer para conquistar? E aonde eu preciso estar, né? Para conquistar isso. Então, a gente precisa olhar, até ontem eu estava olhando um vídeo, e tu acha que precisa ser grande para pensar isso? Não, você começa pensando isso agora, já. Quando se começou o teu negócio, você começa. Exato. Quando você tá pensando em ter um negócio, já começa Exato. a pensar nisso. E a mesma coisa sobre os processos. Você não, eu vou criar os meus processos quando eu tiver cliente, eu vou criar os meus processos quando eu faturar X. É mais fácil você começar a criar agora os teus processos e sim, refinando conforme o tempo, do que você deixar para criar quando estiver grande, porque daí o trabalho vai ser dobrado, né? Então, é uma coisa que a gente precisa olhar assim como empresa, sabe? O eu empresa hoje e depois quando você tiver seus colaboradores. Perfeito. E Ali, para a gente finalizar aí o nosso podcast, que eu acho que foi bastante valioso, né? Espero que vocês tenham anotado, né? Sempre quando participarem, né? Está escutando, pega papel e caneta, vai anotando os pontos, coloca em prática, comenta nos comentários, né? Algo que chamou tua atenção, às vezes algo que você estava buscando, que você conseguiu trazer respostas aqui no podcast. A gente gosta muito de ver os comentários também, né? De pessoas que trazem ali, que mexeu com você em alguma parte do podcast, isso é muito legal. E eu queria que você desse uma mensagem sobre esse tema para a pessoa que está assistindo a gente, às vezes que está com dificuldade de delegar, que não sabe liderar, que tem dificuldade às vezes, né, de às vezes dar um feedback, ou até mesmo de contratar uma pessoa, ou de delegar alguma determinada atividade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para ela. Tem uma coisa que me gravou esse ano, né, foi na nossa igreja, o nosso pastor. Ele falou assim, o dinheiro é um ótimo servo, né? E a gente não pode fazer ao contrário. Então, eu comecei a fazer isso esse ano dentro da minha empresa, né? Não eu me tornei eu serva do dinheiro, fiz com que ele fosse meu servo. Então, claro que com estratégia, com os pés no chão, mas também com ousadia e com coragem. O teu sucesso está depois do teu medo, né? Então, seja ousada, ouse, né, em todos os teus processos e não deixe que o teu medo te domine, né? Porque se o medo nos dominar, acho que para empreender, para ser empresária, para ter sucesso, precisa de ousadia e coragem, né? E se colocar em movimento. O sucesso é sobre isso, é sobre você não desistir, é sobre você ousar e cada vez, onde eu quero chegar? Estrutura, olha, senta, analisa e depois delega. Perfeito. E a sua mensagem para a nossa audiência? E antes da mensagem da Lari, lembrando, agora a gente tem um Instagram, então siga lá, né, o podcast Levanta Mulher. Não deixe de curtir, né, de comentar e de se inscrever no nosso canal. Show, Ali.
Você foi falando e eu fui me lembrando, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, mas é que pra você é fácil, né? Não. E não é, gente, né? Eu, graças a Deus, agradeço as pessoas que me deram a oportunidade, tive a oportunidade de ser líder cedo, mas foi aos 17 anos, então foi muito desafiador. Então, todo mundo foi aprendiz um dia. Hoje, se você tá tendo dificuldade em liderar a sua equipe, saiba que todo mundo foi. Né? Todo mundo teve dificuldade no começo, né? E, gente, eu chorava quando eu ia dar feedback pra minha equipe. Pense você lá, você tem que chamar a atenção de uma pessoa e você tá chorando, tipo, era, né? Foi um desafio, porque eu ainda não tinha uma maturidade emocional pra lidar com as situações, e eram situações difíceis, né? Eu tinha uma equipe grande, uma equipe de call center, já tive problemas sérios pra resolver, coisas muito sérias pra resolver, e aí eu tinha, assim, né, um desespero, às vezes até mesmo um desligamento, porque a gente também tinha indicadores e tal. Então, o primeiro desligamento, o primeiro feedback, né, a primeira chamada de atenção, porque a pessoa não tava, às vezes, né, a gente tinha lá, por exemplo, caía discador, a pessoa não tava atendendo, tava desligando as chamadas, eu tinha que ir lá e dar uma chamada, mas eu, menina, sofria, gente, meu Deus, como eu sofria com aquilo. E eu fui aprendiz, mas eu não desisti no processo. Eu tive a oportunidade de desistir, pensei milhões de vezes, não, isso não é pra mim, eu tô sofrendo, né, e tal, muito nova ainda, mas eu não desisti do processo. Então, lembre, todo mundo é aprendiz. Todo mundo foi aprendiz um dia. E você só vai sair do de aprendiz para que você possa ali estar evoluindo você fazendo. E a gente nunca deixa de ser aprendiz. Eu falo que eu sou uma eterna aprendiz. Né? O lifelong learner mesmo. Eu estou eternamente aprendendo. E isso que é o gostoso da vida. Então, se permita fazer, errar, acertar, se colocar numa posição de liderança. Eu vou fazer uma tentativa, eu vou criar uma estratégia para poder engajar mais a minha equipe. Vamos ver se vai dar certo. Sabe, leva isso como uma maratona, assim, né? Nossa, isso não deu certo, isso deu muito certo. Eu sei que ao mesmo tempo a gente tem todo o resto do negócio, né? Mas eu acho que se for para deixar uma mensagem única, lembre-se. Todo mundo já foi aprendiz um dia. E todos são eternos aprendizes. E quem tem sucesso se coloca nessa cadeira de aprendiz. Está todo o tempo aprendendo. E que você possa aprender a cada vez ser uma líder melhor, a se desenvolver mais e principalmente transbordar na vida das pessoas que estão com você. Eu falo que não é simplesmente você ter um negócio por conta do dinheiro. Eu creio verdadeiramente que o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas para que nós sejamos transformados e para que essas pessoas sejam transformadas, né? Então, é sobre isso. Então, vamos chegando aí ao fim do nosso episódio, nosso 5º episódio, né, Ali? Sim, muito feliz. Nossa, feliz. Lembramos do primeiro, né? O primeiro episódio. As duas babonas, né? Nosso filho, né, nasceu, né, e tá começando começando a virar ainda, não tá nem gatinhando ainda, tem muita coisa que a gente quer fazer, né, Ali, mas nós cremos aí que é um passo de cada vez, né, estamos falando sobre isso, e esperamos que nós tenhamos aqui muitos, né, 10, 15, 20, 100, 200. Exato, e estamos aqui para aprender também, Exatamente. né, estamos aprendendo, algo, até a Larissa já veio um pouquinho, né, de experiência de podcast, mas a gente sempre está aprendendo algo, e eu acho que o importante é a mensagem, né? A mensagem que a gente transmite, o porquê que nós criamos esse podcast, principalmente, é realmente para trazer para você um pouco mais de bastidores, principalmente, porque quem vê rede social, né, que é todo um glamour, não vê o quanto o bastidor é 90%, 10% tá lá nas redes sociais. O forte é nos bastidores. Então, é para te fortalecer, porque a tua garra, a tua vontade, a tua coragem, a ousadia vem dos bastidores. A rede social, ela é imprescindível. É assim. Mas a tua empresa vai crescer nos bastidores. Isso, perfeito. E é isso, gente. Vamos deixar aí, pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, compartilhar com pessoas que precisam ouvir aí também sobre esse tema. E é isso. Acho que é isso, né? Eu agradeço a vocês aí por ter participado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.